O ano de 2025 começou bastante agitado para as criptomoedas de uma forma geral. O Bitcoin, sem sombra de dúvida, se tornou um dos grandes temas debatidos ao redor do mundo, muito graças também à eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. E o que a gente tem visto ao longo desse mês de janeiro de 2025 é que diversos países têm se debruçado sobre o tema e estudado até mesmo adicionar o Bitcoin como parte da sua reserva estratégica. Estamos vivenciando o início de uma corrida por Bitcoin. É sobre isso que a gente vai debater aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, eu já quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir a sua inscrição aqui no canal, eu quero pedir o seu like nesse vídeo. Isso é o que faz com que a gente possa continuar produzindo conteúdo aqui para você e mantendo você informado sobre o mercado de uma forma geral. Então, sem perder mais tempo, sem mais delongas, o Bitcoin nesse início de 2025 tem vivenciado muitas emoções. Nesse instante, no momento de gravação desse vídeo, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 105 mil dólares americanos, mas nesse ano a gente já teve inclusive uma correção que foi considerada uma correção significativa por muitas pessoas do mercado, eu particularmente não considerei, aonde o Bitcoin foi ali para casa dos 97, 98 mil dólares americanos. Essa queda aconteceu quando a DeepSeek, que foi a IA chinesa, foi lançada, o que abalou bastante o mercado americano por causa das promessas que a inteligência artificial chinesa faz, no sentido de ser muito mais eficiente, de serem necessários menos recursos do que as outras IAs. Mas enfim, isso abalou o mercado de uma forma geral, teve uma pequena correção, bateu 97, 98 mil dólares entre o dia 26 e 27 de janeiro de 2025. O mercado rapidamente se recuperou, já voltou aqui para cima dos 105 mil dólares no dia 30 de janeiro, e isso mesmo após a reunião do Fed, onde a taxa de juros dos Estados Unidos foi mantida. É verdade que não foi nenhuma surpresa, o mercado todo já esperava que a taxa de juros fosse mantida, afinal de contas, a economia americana continua bastante aquecida de uma forma geral, o índice de criação de empregos não rurais quebrando recorde, o índice de consumo também bastante aquecido, então já era esperado que não acontecesse esse corte de juros. Inclusive o mercado hoje aposta que o primeiro corte de juros vai acontecer só na próxima reunião de junho, não na de março, só em junho que vai acontecer o primeiro corte. De qualquer maneira, o que a gente tem visto é que o Bitcoin se tornou um dos pontos de debate desse ano ao redor do mundo. Grandes empresas listadas em bolsa e países começaram a debater sobre adicionar Bitcoin em sua tesouraria. É verdade que a gente tem um grande efeito MicroStrategy, no sentido de que muita gente viu que a MicroStrategy está tendo um sucesso muito grande ao adicionar Bitcoin em sua tesouraria e está querendo seguir esse mesmo exemplo. Para vocês terem uma ideia, a MicroStrategy nesse momento tem em sua carteira 471.107 unidades de BTC, que tem um custo, que tem um valor de mercado nesse momento de 49,69 bilhões de dólares. E eles já falaram que planejam adquirir ainda mais. MicroStrategy, empresa listada na bolsa nos Estados Unidos e que nem eu falei, está atraindo muita atenção de outras empresas e até de países com essa estratégia. Inclusive, a gente tem outras empresas já seguindo o mesmo exemplo. A gente tem a Metaplanet, que já está sendo chamada de MicroStrategy da Ásia. A gente tem o Rumble, concorrente do YouTube, que anunciou recentemente a primeira compra de Bitcoin. Eles compraram um Bitcoin, falaram que não vai ser a última compra, eles vão comprar regularmente. A gente tem a Nuve, que é a empresa de tecnologia de veículos elétricos, também falando que vai adicionar até 30% do seu caixa para colocar Bitcoin em sua tesouraria. Então, o que a gente tem mais visto, o movimento que a gente tem visto bastante é justamente o de adicionar Bitcoin à tesouraria como uma forma de, proteger o caixa da inflação que está corroendo o poder de compra em todas as moedas possíveis. Inclusive, um livro que eu estou lendo agora do Jim Song, é esse aqui, ó, Fiat Ruins Everything, de O Fiduciário Arruína Tudo, que fala bastante justamente sobre isso. Então, é um movimento que a gente tem visto por empresas, mas não só por empresas. A gente também tem visto esse movimento sendo seguido por territórios, por cidades, por países. A gente teve ali no final de 2024 o debate justamente da Suíça colocando para votação colocando para votação alterar a Constituição para colocar o Bitcoin ao lado do ouro como possível reserva estratégica do país. A gente já teve ao longo desse ano os Estados Unidos assinando uma ordem executiva falando sobre a criação de um grupo de estudo para criar um estoque de moedas digitais, de ativos digitais do país, o que naturalmente engloba o Bitcoin. Inclusive, a gente gravou um vídeo aqui do Cointelegraph Brasil explicando sobre isso.
Tá até aparecendo aqui nesse banner no Cointelegraph, eu vou colocar o link aqui na descrição também para você poder ver, se você não viu ainda sobre essa questão da ordem executiva. E é natural que a gente veja um movimento de cada vez mais lugares seguindo o exemplo dos Estados Unidos. Vamos pensar junto. Estados Unidos, país mais potente do mundo, a maior potência do mundo, militarmente falando e economicamente falando. Se eles estão cogitando adicionar Bitcoin na sua reserva estratégica, o que a gente vai ver ao redor do mundo? A gente vai ver uma verdadeira corrida. A gente vai ver outros países seguindo o mesmo exemplo. Hoje, a gente tem ativamente comprando Bitcoin. Inclusive, estou até usando aqui o tracker feito pela Rafaela Romano, minha grande amiga. Ela está criando um tracker de companhias públicas comprando Bitcoin, de países, companhias privadas, ou seja, que não são listadas em bolsa. E ela tem aqui um número de países que tem mais do que 0 BTC, que são 12, mas que número de países que ativamente compram ou mineram, hoje a gente só tem 2, que é El Salvador e Butão. E a gente tem um número de países comprando indiretamente, que tem Noruega e Suíça, mas enfim, vamos considerar diretamente, que isso faz parte da minha linha de pensamento. Hoje a gente tem El Salvador e Butão. Então, se a gente vier aqui ver, a gente vai ver que, inclusive, hoje, Butão está minerando, Butão tem 11.522 BTC e El Salvador tem 6.049 BTC. El Salvador, inclusive, eu vou fazer um parênteses no tema do vídeo aqui de hoje, porque no dia 30 de janeiro saiu uma notícia que vale a pena a gente comentar sobre El Salvador. El Salvador, que nem a gente já sabe, foi o primeiro país do mundo a transformar o Bitcoin em legal tender. O que isso quer dizer? Que o Bitcoin era uma moeda de curso legal. Isso quer dizer que todos os locais eram obrigados a aceitar, por exemplo, o Bitcoin, porque o Bitcoin, junto com o dólar, era a moeda oficial de El Salvador. Mas, recentemente, El Salvador pediu um empréstimo para o FMI, de 1,4 bilhão de dólares. E o FMI foi negociando com El Salvador, e El Salvador acabou fazendo concessões que atacam diretamente a lei Bitcoin, que foi justamente a lei que transformou o Bitcoin em legal tender, em moeda de curso legal. Vale ressaltar que a gente já tinha sido avisado que isso ia acontecer há algum tempo, mas a gente ainda não tinha tido acesso a exatamente quais seriam as mudanças na lei Bitcoin. A mudança aconteceu, inclusive eu vou agradecer aqui ao Cauê Oliveira, do Block Trends, ele publicou lá no Twitter dele, que é essa comparação aqui, da lei Bitcoin original e da reforma agora do dia 29 de janeiro de 2025, que teve a votação e já teve inclusive a aprovação quase que de forma unânime. Antes, o Bitcoin ele era uma moeda de curso legal. Agora não é mais uma moeda de curso legal. As contribuições tributárias podiam ser pagas em Bitcoin. Agora não podem mais. E agora a aceitação por parte dos locais é de forma opcional. Então cada lugar pode adotar ou não o Bitcoin como meio de pagamento. Não é mais obrigado por ser uma moeda de curso legal, por ser uma legal tender. Então, caiu o status de legal tender do Bitcoin em El Salvador. De qualquer maneira, isso não quer dizer que El Salvador está menos otimista com o Bitcoin. Eles continuam fazendo o DCA de Bitcoin. Que nem eu falei, nesse momento, eles têm mais de 6 mil Bitcoin de subposse, são cerca de 6.049 BTC, são 6.049 BTC. Eles já fizeram, inclusive, vamos ver aqui na carteira, não fizeram a compra de hoje ainda, essa compra aqui é de ontem, 1 Bitcoin por dia que eles fazem a compra e de vez em quando eles vão lá e compram mais alguns, eles compram 11 em um dia em específico. Inclusive, se a gente for ver aqui, o ticket médio deles, ou seja, o custo médio por Bitcoin deles que eles têm nesse momento é de 45.998, 46 mil dólares. Então, considerando que cada Bitcoin nesse momento está em 105 mil, a gente consegue ver o lucro que eles já tiveram em comprar Bitcoin. Então, eles continuam bastante otimistas com Bitcoin. Inclusive, agora no dia 30, no dia 31 de janeiro, está tendo um evento, o Plan B, lá agora em El Salvador, falando sobre o Bitcoin. A galera está publicando, pagando as coisas do dia a dia com Bitcoin. Está bem interessante de acompanhar nas redes sociais. Mas, de qualquer forma, El Salvador teve essa mudança, que é uma mudança importante, que vale sim a pena a gente debater sobre ela de uma forma mais aprofundada depois, quando a gente entender as reais consequências disso. Mas, de qualquer forma, o status de legal tender caiu. De qualquer maneira, El Salvador continua apostando bastante no Bitcoin, comprando Bitcoin diariamente para sua tesouraria. Os Estados Unidos, que nem eu falei, está
criou um grupo de estudo, o Trump assinou uma ordem executiva criando um grupo de estudo para criar uma reserva estratégica de ativos digitais, e por ativos digitais ele colocou criptomoeda, stablecoin e etc. Então, muito provavelmente a gente vai ver uma reserva estratégica dos Estados Unidos composta não só por Bitcoin, mas por outras moedas também. Inclusive, ele colocou sobre a possibilidade de serem as moedas apreendidas logo de cara. Então aí a gente já tem muito Bitcoin, a gente já tem muito Ether, a gente já tem muito USDT. Só de Bitcoin, por exemplo, são quase 21 bilhões de dólares. De Ether, são 178 milhões. De USDT, 122 milhões. Então, muito provavelmente tudo isso que já foi apreendido pelos Estados Unidos vai ser utilizado como parte dessa reserva estratégica. Fora também outros países fazendo. O Banco Central da República Tcheca está avaliando de forma ativa o plano de reserva de Bitcoin de 7 bilhões de dólares. A ideia deles é utilizar parte da reserva deles, parte do que eles têm em caixa, até 5% para investir em Bitcoin como uma forma de investimento mesmo, como um investimento de valor futuro. Inclusive, já passou a possibilidade de ser criado um grupo de estudo. Eles votaram de forma favorável para explorar outras classes de ativos, o que está englobando o Bitcoin. Então aqui a gente tem os Estados Unidos estudando para fazer reserva estratégica de Bitcoin. A gente tem a República Tcheca estudando para fazer reserva estratégica de Bitcoin. A gente tem a Suíça colocando para votação a alteração na Constituição para o Bitcoin poder fazer parte da reserva estratégica também. A gente tem um vice-governador do Texas, um dos estados mais importantes dos Estados Unidos, anunciando a reserva de Bitcoin como projeto de lei prioritário para 2025. Aqui, ó. O vice-governador do Texas, Dan Patrick, anunciou as prioridades legislativas do estado para 2025 no dia 29 de janeiro. E elas incluíram uma proposta para estabelecer uma reserva de Bitcoin do Texas. O Texas se junta a pelo menos outros 5 estados dos Estados Unidos cujas legislaturas estão trabalhando para estabelecer reservas de Bitcoin ou criptoativos, incluindo o Arizona e Utah, onde projetos de lei para reservas estratégicas avançaram nos comitês. Então aqui a gente já tem Texas, Arizona, a gente tem Utah, a gente tem Illinois também avaliando criar reserva estratégica de Bitcoin com plano de retenção de pelo menos 5 anos. Então comprou, vai ter que reter por 5 anos esse Bitcoin. Depois de 5 anos, quem tiver no governo vai poder fazer análise se vai vender ou se não vai vender. Que, ó, estabelece que o tesoureiro do estado deverá manter todo o Bitcoin depositado no fundo por uma duração de pelo menos 5 anos a partir da data em que o Bitcoin entrar na custódia do estado. Após o período de retenção de 5 anos, o tesouro estadual poderia transferir, vender, apropriar ou converter para outra criptomoeda qualquer Bitcoin no fundo. Então a gente tem visto cada vez mais os países, cada vez mais empresas mergulhando de cabeça no Bitcoin, mergulhando de cabeça nas criptomoedas. É claro que no curto prazo ruídos podem acontecer. No curto prazo a gente pode ver uma notícia ou outra que não é tanto do nosso agrado e que talvez realmente não seja só do nosso agrado, mas sim do mercado de uma forma geral, e a gente tem alguma queda no preço, que nem a gente já viu inúmeras vezes ao longo desses anos no mercado cripto. E a gente vai continuar vendo. Mas, no longo prazo, o Bitcoin tem vencido, o Bitcoin tem prosperado, o Bitcoin tem se mostrado inevitável. Por diversas questões, o Bitcoin tem se mostrado completamente inevitável. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero saber a sua opinião. Quantos países você que está vendo esse vídeo acredita que vão assumir publicamente que estão armazenando Bitcoin até o final do ano? Eu falo armazenando porque não necessariamente a comprar. Botão, por exemplo, está minerando e não vendendo, pensando no futuro. Quantos países você acredita que de forma pública vão falar que estão holdando Bitcoin? Eu falo de forma pública porque a gente tem diversos rumores por aí que a China está comprando e fazendo hold de Bitcoin, só que não pode afirmar e só vai afirmar depois que tiver uma quantidade muito significativa. Então eu quero saber de forma pública, quantos países você acha que no final de 2025 vão ter falado? Coloca aqui embaixo no comentário que eu quero saber a sua opinião. Valeu, compartilha, curte, se inscreve no canal e até a próxima.